Continuação do Diário da Reforma, gente. Essa semana, 8 dias sem eu conseguir fazer absolutamente nada aqui direcionado à reforma desse espaço aqui. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. Nesta série aqui é eu colocando a mão na massa, sem experiência nenhuma, e através dos meus erros e acertos que eu vou contando para vocês. E o objetivo desta série é mostrar que sim, nós podemos, com pouco tempo que temos, fazer pequenas reformas na nossa casa. E até digo que nós mulheres podemos fazer até grandes reformas, como eu tenho visto muitas de nós fazendo lá, desmanchando, quebrando parede, erguendo parede, instalando, né, os ladrilhos, as cerâmicas nas paredes, quebrando paredes para colocar janela, abrindo outras paredes para colocar portas. Enfim, eu acho que nós podemos sim pegar essas ferramentas e conseguir fazer alguma coisa na nossa casa. Mas o que eu quero falar hoje, gente, foi desse meu cansaço físico enorme que eu tive. Eu tive um esgotamento físico. Por quê? Eu acho que eu levei muito demais a minha exaustão. Então, quando você chega num limite, e é isso que a gente tem que perceber, qual é o nosso limite? Então, até onde que eu posso ir? Eu fiquei 8 dias praticamente sem conseguir fazer nada, porque eu passei por 2 semanas grandes assim de exaustão. Não me permitia aqueles momentos de descanso. Então, quer dizer, em vez de eu ir descansar, eu vinha para esse espaço aqui fazer coisas e não respeitava, porque além de eu estar lidando com poeira, eu estava lidando com produtos químicos, estava lidando com cola, com tinta, todas essas substâncias químicas, né, que quando você abre uma lata ali, você está inalando e, óbvio, gente, que prejudica muito a nossa saúde. Tu vê tanto que eu fiquei 8 dias muito cansada, mas muito cansada. Eu tinha que fazer todas as minhas outras atividades que eu tenho, mas eu me vi assim, exausta. Hoje o que eu vou fazer, gente? Ficou parado ali, que nem no último vídeo que vocês viram, eu parei por ali. Peguei, só dei a primeira demão na porta, na parte externa da porta que entra para o estúdio aqui. A janela eu tenho que fazer toda a parte de fora ainda, que eu tenho que lixar aquela massa que eu passei e passar uma tinta ali para não ficar apenas na massa, né? Então criar uma película para proteger essa massa e essa massa não começar a ter rachaduras, né? E quando há rachadura na massa ali vai ter infiltração. Então eu não vou perder esse serviço, né? Então vou colocar hoje mão na massa novamente, eu vou lixar essa parte da janela e continuar com as minhas demãos de pintura na minha porta. Aqui já me preparando então para lixar primeiro essas partes de fora da janela ali. Peguei uma lixa mais grossa para ficar mais fácil de tirar essa massa que está bem endurecida, mas não tão difícil que nem eu achei que ela iria estar mais difícil de lixar. E o bom que é bem cedinho, então ainda está fresco o dia, apesar que hoje vai ser um dia quente também aqui na minha região. Mas vamos lá, né? Sem medo de fazer as coisas, né? Lixei essa primeira parte. Fui para a outra parte aqui da janela, também em cima da janela, tudo lixadinho. Busquei água, um paninho com água ali para tirar toda essa poeira. Gente, como faz pó, né? A massa, quando você lixa ela, como faz poeira, né? Fora de casa você ainda não se preocupa tanto, mas dentro de casa é aquilo, né? Parece que voa em tudo. E deixei um pouquinho mais limpinha a janela, porque quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, se eu deixar acumular a sujeira,
quando eu vejo assim, fica difícil de limpar, então procuro sempre fazer e ir limpando, né? Não vou deixar bem limpinha a janela aqui por causa do sol, não. Na parte da tarde que eu tenho sombra aqui, então de tarde eu venho já para limpar bem essa janela. Mas mesmo assim já me facilita para a segunda parte que eu vou fazer hoje, que é a pintura, né? Já pensou? Pintar ali e essa poeira vai em cima da tinta, fica muito feio, né? Então, e com o vento que tá hoje também, então tirar bem a poeira que eu acho que é muito importante. Então eu passei em todos os cantinhos ali, observei que eu acho que deveria passar massa de novo, mas é aquilo que eu digo, né? Eu não sou profissional para passar massa, isso e aquilo, procuro fazer o melhor. Né? Não ficou perfeito, gente, eu vou mostrar para vocês aqui como você passa a massa, você lixa e daí você vê que tem umas falhas, mas pelo menos não tem mais aquelas rachaduras que tinha aqui que fazia infiltração de água, e isso já eu consegui eliminar. Então, essa janela aqui tá bem vedada, então não vai ter aquela coisa de infiltração de água. Olha aqui, ó, gente, ó. Eu teria que passar novamente, né, porque não ficou perfeito, né? Tem umas entradas ali, não ficou retinho. Mas se eu for esperar, gente, eu vou ficar muitos dias ainda organizando e limpando essa janela aqui. Então hoje eu vou pegar e já vou passar a tinta, e quando um dia que eu contratar um profissional para fazer a pintura da casa por fora, ele já faz a correção aqui. Eu não sei se vocês também são como eu, mas eu sempre que estou lidando com tinta e tá perto de móveis, eu cubro os móveis, porque é aquela coisa impressionante, porque respinga a tinta, né? Você vai mexer, respinga, você pega o pincel, parece que é respinga, parece que... Tá? Tanto os móveis, eu procuro cobrir bem os móveis, como também colocar os papelão no chão. Hoje aqui eu tenho um papelão aqui e eu vou fazer o seguinte com esse papelão aqui. Como eu não vou passar fita na janela, e para não ficar tudo lambuzado ali, mal feita a pintura entre a parede, aquela lateral da janela e a janela é de alumínio pintado, eu vou usar esse pedacinho de papelão, que é um papelão não muito grosso, então quando eu puxo o pincel, vocês vão ver ali que não vai ficar borrado na janela. Eu achei bem prática essa ideia. Você economiza o tempo de colocar a fita, então vai puxando ali o pincel e não vai borrando. Vocês vão ver aqui quando começar a pintar, ó. Então, comecei a pintura aqui. Essa tinta tá fininha, é a mesma tinta que eu tô... Olha aqui, ó, gente, ó. Não borra a lateral ali da esquadria da janela. Então, fica uma coisa... pelo menos um acabamento bem feito, já que a minha massa não ficou aquelas coisas 100% perfeitas, né? A massa acrílica, ela vai encolhendo e é difícil de fazer, né? Aqui do outro lado também já passei a tinta. Devagarinho vai se ajeitando esta janela, né? Passei todos os lados e aqui eu vou mostrar para vocês. Eu já terminei lá, já vim para passar a segunda mão nesta porta aqui. Então, como a tinta tá tão diluída, gente, eu acho que eu coloquei muita água, ela tá muito fininha, né? E eu acho que eu vou ter que lidar umas 4, 5 demão nessa porta aqui para cobrir bem esse amarelado que ela estava, né? É interessante como vão ficando os esmaltes, né, vão ficando amarelados. Aqui nessa embalagem dessa tinta aqui, diz que ela é para não amarelar, mas vamos ver com o tempo, né? Então ali pintei todos os cantos e resolvi também não ficar aquela coisa de muito serviço por hoje. Hoje eu vou passar a esperar umas 4 horas, eu passo a terceira de mão e daí vamos ver. Então foi assim a minha obra deste dia. Espero estar ajudando, gente, a todos. E quero agradecer por vocês estarem aqui, prestigiando, e convidar para se inscrever aqui no canal. Até a próxima!